Romanos 1, do 18 ao 23. Amém? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Obrigado, Kel. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar da imagem de Deus. Tem um termo no latim que é usado para a imagem de Deus, que é imago Dei. Imago, imagem, Dei, Deus. E nós fomos criados à imagem de Deus. Falamos isso hoje na EBD, que o Douglas estava ministrando. Ele trouxe um estudo sobre a doutrina maligna da ideologia de gênero. Paulo começa a tratar esse problema, desde o problema da imagem de Deus no homem. O homem desonra a imagem de Deus que ele carrega. Então, o homem ele foi criado à imagem de Deus. Mas depois da queda, ele passou a desonrar, a não glorificar esta imagem na vida dele. E aí, essa é uma ofensa terrível. É uma ofensa terrível. É a pior ofensa que alguém pode fazer contra Deus, que é desonrar a sua imagem, não glorificar Deus como Deus. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O verso 19 diz. E no final do verso 20 é dito: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós já vimos que Deus se revela a todos os homens. Mesmo ao homem não regenerado, o homem que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu o Evangelho, não há exceções. Deus se revela a todos. Porém, o homem não regenerado, que é totalmente depravado, somente o que se pode conhecer de Deus é revelado a ele. No verso 19 diz isso. Deus revela o que ele quer revelar. E o que é que Deus quer revelar? O verso 20 nos conta os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Todo homem, sem exceção, conhece isso de Deus, pois é o próprio Deus quem revela. Deus revela a sua ontologia. Deus revela o seu ser. Eu vou usar muito essa palavra, ontologia, porque é necessário usar. Então vamos definir essa palavra, para que ela fique claro. Obrigado, meu irmão. Ela fique claro o que ela quer dizer. Onto, do grego, significa ente, ou seja,
o que existe, o que é, ou mais claramente, um ser. Quando nos referimos a um ser querido, nós falamos um ente querido. Ente pode ser usado para outros seres também, como vaca ou vários quadrúpedes, répteis, aves, como Paulo cita aqui. Então, ente é ser, e logia é estudo ou entendimento. Então, ontologia é o estudo ou o entendimento do ser de algo. Então, você pode falar da ontologia de Deus, da ontologia do homem, da ontologia de um animal, enfim. Isso é ontologia, é o estudo das propriedades gerais do ser. É o estudo do entendimento da natureza plena e integral do ser. Por exemplo, pegando o exemplo do cachorro. O cachorro é um quadrúpede, né? Ele é um mamífero, é um canino, né? Tudo isso revela a sua ontologia. Ele late, né? Ele é esperto, é tribal. Mas a ontologia, ela não revela as particularidades do cão, né? Se ele é domesticado ou não, se é manso ou bravo, né? Isso são particularidades, não fazem parte da ontologia. Isso é uma individualidade de cada cão, né? Geralmente nós fazemos a pergunta errada: esse cachorro morde? Sim, ele morde porque ele é um cão, né? Faz parte do ser dele morder, né? Agora você tem que perguntar da particularidade do cão. Esse cachorro, ele é manso ou ele é bravo? Né? Se ele for manso, se ele for domesticado, daí ele não morde. Mas se ele for selvagem, ele morde, com certeza, porque isso faz parte do ser dele, da ontologia dele. Então, doravante, quando nós falarmos sobre ontologia, nós estamos nos referindo ao entendimento do ser, né? As características gerais e comuns, né? Não as particulares de cada indivíduo. Né? Então, ontologia é o estudo do entendimento de algo ou alguém. Existem coisas sobre Deus, sobre a sua ontologia, sobre o seu ser, que é revelada ao homem natural. Quando eu falo homem natural, eu falo homem pecador, não regenerado, homem que é totalmente depravado. Essa revelação, porém, ela não é suficiente para salvar o homem, redimir o homem, pois é uma revelação que não é suficiente para fazer o homem obedecer a Deus. Ela só é suficiente para condenar. É uma revelação impessoal, é uma revelação geral de quem Deus é, de como ser, quem é Deus como um ser. Né? Porquanto o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então a palavra de Deus está nos garantindo que o próprio Deus manifesta a sua ontologia, o seu ser a todos os homens. Por isso eles são indesculpáveis. São indesculpáveis. As coisas criadas, que nós falamos no último sermão, os poemas, né, não são suficientes para salvar o homem. Deus quis assim. Essa revelação de Deus é apenas suficiente para responsabilizar o homem de que Deus existe e que ele deveria obedecer a Deus. Mas ele não obedece a Deus, porque não tem forças ou vontade para obedecer a Deus. Por isso, a revelação das coisas criadas para os gentios funcionam mais ou menos como a lei funciona para o judeu, né? Elas estão ali para revelar o pecado e a desobediência do homem natural. Então, quem peca sobre a lei e quem peca sem a lei é indesculpável de qualquer jeito. Os judeus receberam a lei para mostrar que eles eram incapazes de se justificarem diante de Deus. E os gentios receberam a coisa criada, o poema e a própria consciência, a sua própria ontologia, né? O próprio ser humano é um testemunho de que Deus existe. Porquanto
o que se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Como eu disse, é o próprio Deus que revela. Não há um homem na face da terra que não tenha sido revelado por Deus nesse sentido ontológico. E o que é que Deus revela a ele do seu ser, da sua ontologia? O verso 20 nos responde os atributos invisíveis de Deus. Ou seja, todos os atributos de Deus são revelados na criação. Assim como o seu eterno poder, o poder de Deus é revelado na criação. Como também a sua própria divindade. Olha o que Paulo escreve. A divindade de Deus é revelada na criação. Ou seja, Deus é revelado na criação. É impossível você olhar para a criação e dizer, não há Deus. Todo homem, tendo ouvido o Evangelho ou não, ele vai olhar para a criação e vai dizer, existe um Deus, a menos que ele seja louco. Porque aí ele se tornou louco. E a Bíblia diz, o louco disse em seu coração, não há Deus. Então, meus amados, se a própria divindade de Deus é revelada pelo próprio Deus, a partir das coisas criadas, né, e isso inclui o homem, e inclui a ontologia, o ser do homem, e isso inclui, né, a consciência do homem, né, então não há escusas, não há desculpas diante de Deus. O homem natural, ele é totalmente depravado, ele não foi regenerado, mas ele é, por natureza, por ontologia, teísta. Todos são teístas, todos creem em Deus. Você pode errar o Deus por ignorância, mas necessariamente, se você é homem, você é teísta. Assim como um cachorro late, o homem é teísta, ele crê em Deus. Não existe homem que não crê em Deus. Ele ficou louco e passou a não crer em Deus. Mas ele não nasceu assim. Ele não nasceu assim. Deus não criou ele assim. Ele é, por natureza, teísta. Tem a revelação da divindade de Deus exposta a ele pelo próprio Deus. Como? Através das coisas criadas. Nós focamos bastante no sermão passado nisso. Então, mesmo o homem caído, o homem natural, totalmente depravado, ele também tem na ontologia dele a imago Dei, a imagem de Deus. Ele tem a imagem de Deus nele. Isso é parte do problema, né? Pois sabemos quem Deus é e não glorificamos a Deus como Deus. Nós desonramos a imagem de Deus em nós. Essa ofensa é grave e transforma o homem em inimigo de Deus. O problema da humanidade é a glória de Deus, que foi ofendida. O homem se tornou inimigo de Deus porque ele ofendeu a glória de Deus, porque ele carrega consigo a imagem de Deus e não glorifica a Deus como Deus, ou seja, não obedece a Deus. Então esse é o problema da humanidade. Porquanto que se pode conhecer, é conhecido. Tais homens são indesculpáveis. A conclusão que chegamos é que somente a revelação de Cristo é suficiente para a salvação. Mas a revelação do ser de Deus, sua ontologia, é suficiente para condenar o homem ao inferno. Aqui nós podemos ver que Paulo afirma que o que Deus permitiu ser conhecido dele, ele fez ser conhecido. O homem é o único ser na criação que é dito ser criado à imagem de Deus.
Não tem outro lugar que a Bíblia, não tem outro ser que a Bíblia nos revela que foi criado à imagem de Deus. Então, Deus nos criou à sua imagem e conformes à sua semelhança. Isso queria dizer duas coisas. Uma, Adão refletia a imagem de Deus, ele era representante de Deus na terra, e com isso vinha o poder, o domínio sobre toda a terra. Então a vontade de Deus era feita na terra, porque Deus tinha um representante legítimo, que carregava a sua imagem, e era conforme a sua semelhança. Ou seja, Adão era santo, como Deus era santo. Adão era perfeito em obediência. Só que Adão desobedeceu. Adão caiu. E o problema é que a imagem de Deus permaneceu em Adão. E com isso o domínio sobre a terra permaneceu em Adão. Essa é parte do problema. Vejam o que diz Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então esse é um texto que vem depois da queda. Então depois da queda nós temos aqui a Bíblia afirmando que o homem continua sendo a imagem de Deus. Mesmo caído, ele continua carregando a imagem de Deus. E isso é parte do problema, ou é todo o problema do ser humano, porque ele desonra e domina sobre a terra, desonrando a Deus. Então a vontade de Deus, ela não é feita na terra, porque o homem que tem domínio sobre a terra, ele não honra a imagem de Deus, ele não glorifica Deus, ele não carrega a glória de Deus, ele carrega ofensa à glória de Deus. E esse é um problema gravíssimo, que Jesus consertou na cruz para a sua igreja. Então, meus amados, Deus proíbe aqui o assassinato de um homem, porque ele é a segunda imagem. E aí você pensa numa sociedade corrupta como a nossa, quanto sangue inocente é derramado todos os dias. São homens segundo a imagem de Deus. O aborto é pecado. A criança no ventre, ela é a imagem de Deus. Tem a imago Dei, tem a imagem de Deus nela. Amados, nós temos um problema, porque o homem é pecador e carrega a imagem de Deus. Deus resolve esse problema inicialmente, parcialmente, expulsando o homem do Éden. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não se estenda a mão e também tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 3, 22 e 23. Deus não permite que o homem caído, que ofende a sua glória, coma da árvore da vida e viva eternamente, pois ele tem que morrer, porque pecou contra a glória de Deus. Do pó viemos e ao pó retornaremos, porque nós pecamos contra a glória de Deus. E não é possível viver, porque a terra hoje, ela não está sobre o governo de Deus, porque Adão pecou contra a glória de Deus, contra a imagem de Deus. Aí no verso 23, Paulo diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, quando Paulo fala que o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre os homens, por meio das coisas criadas, existe uma coisa criada que foi especialmente criada à imagem e semelhança de Deus, que é o homem. Assim, quando o homem analisa o seu próprio ser, ele tem uma consciência que testemunha de Deus, não de Cristo. Não é uma revelação para a salvação.
mas de Deus como um ser, Deus como existente, como criador. O homem sabe que tem a imagem de Deus nele, mas não gosta da imagem de Deus. Ele troca a imagem de Deus pela imagem do homem e de quadrúpedes e répteis. Paulo usa a palavra glória aqui, doxa, no verso 23, mas o entendimento que ele se refere à imagem de Deus é muito claro. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então Paulo troca a glória, o homem troca a glória de Deus pela imagem do homem, né? Deus deu sua glória ao homem na criação, mas o homem não honrou a glória de Deus. O homem desonrou a glória de Deus. O homem não glorificou a Deus como Deus. Antes de nós prosseguirmos nesse entendimento do porquê essa questão da imagem de Deus é uma questão ruim para o homem, eu quero tentar demonstrar como Paulo faz essa analogia entre glória e imagem. Em 2 Coríntios 3, verso 18, é dito o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, Paulo aqui está falando dos santos. Ele não está falando dos homens caídos. Ele não está falando do homem natural. Ele está falando do homem em Cristo. Ele está falando da igreja. Então, a igreja aqui, ela é criada em Cristo. Note que há uma nova criação. Nós não somos mais parte daquela criação do Éden. Nós recebemos uma nova criação. Nós somos criados novamente para que nós possamos glorificar a imagem de Deus em nós, né? E esse é um processo gradativo na nossa vida. É de glória em glória, né? E quando nós analisamos esse texto de 2 Coríntios 3,18 e comparamos ele com o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, você vê que o mundo, o homem natural, está na contramão da igreja. A igreja está caminhando de glória em glória, mortificando a carne e honrando a imagem de Deus que ela carrega. E o mundo caminha na contramão disso. O mundo desonra cada vez mais, né? E aí, a gente necessariamente tem que fazer um paralelo também com a expressão de glória em glória, que é a mesma palavra usada no verso 23, a gente tem que fazer um paralelo com o verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então você tem essa contramão, você tem a igreja caminhando de fé em fé, de glória em glória para a santidade, e você tem os homens que distorcem ou suprimem a verdade de Deus pela injustiça, né? Desonrando e não glorificando a Deus como Deus, mesmo tendo pleno conhecimento da divindade de Deus, da ontologia de Deus, pelas coisas criadas e em sua própria ontologia, no seu próprio ser. Então, o homem é sem desculpas. Ele não tem desculpa para não glorificar a Deus. Só que entender isso não resolve o problema. O problema da glória de Deus, ele só é resolvido em Cristo. Não há outra solução. Não há outra solução. Romanos,
em Romanos aqui, nesses versos, nós temos essa ideia, né, do que Deus está fazendo com a humanidade, né? Alguns, Ele está revelando a sua justiça através do Evangelho, de fé em fé. Então, a igreja, Ele está purificando, né? E os ímpios, Ele está entregando mais a sua própria maldade, né? Ao ponto deles desonrarem os seus próprios corpos em todo tipo de bestialidade, inclusive o homossexualismo, né, que Paulo vai falar mais adiante, que o Douglas trouxe hoje na EBD. Então, quando o homem natural peca, ele desonra a glória de Deus. E, como eu falei, desonrar a glória de Deus é o maior problema da humanidade. Nenhum homem na terra, apesar de eu ter falado que nenhum homem deixa de ter a revelação da divindade de Deus, nenhum homem na terra é capaz de obedecer a Deus por si só. Nenhum homem na terra é capaz de honrar a imagem de Deus por si só. Então, isso não resolve o problema. No capítulo 3 de Romanos, verso 23, Paulo vai dizer que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, todo ser humano, por ser pecador, ele desonra a glória de Deus, ele desonra a imagem de Deus que está nele. Então, ele carece da glória de Deus, né? O pecado nos faz desonrar a imagem de Deus. Deus resolveu parcialmente o problema, como eu já disse, em primeiro lugar, tirando o homem do Éden. E agora ele resolve de vez a questão, de duas formas. Uma, revelando a sua ira, punindo as pessoas pela ofensa de desonrarem a imagem de Deus. Essas pessoas carecem de honra, carecem de glória, não se sustentam no tribunal de Deus. E dois, fazendo nova criatura, segundo o segundo Adão, não o primeiro, ou seja, Cristo. A Bíblia ela está repleta dessa linguagem. Quando nosso coração recebe um novo Senhor, que é Cristo, somos criados novamente, somos nova criatura. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, na regeneração, no novo nascimento, recebemos vida em nosso coração. Recebemos a nossa vontade, ela foi mudada. Passamos a pertencer a Cristo e o nosso desejo passa a ser de Cristo. Pois somos feitura dele, diz Paulo. Ou seja, Cristo nos fez, nos refez, nos recriou. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Então nós somos feituras, criaturas de Cristo agora, né? Então quando você vê o profeta Isaías falando, ele foi cortado, não viu a sua descendência, e aí depois você não entende que mais à frente ele diz, e ele viu o fruto do seu trabalho e se alegrou, é porque nós somos o fruto do trabalho de Cristo. Nós somos o descendente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós somos essa nova criação em Cristo, uma nova Gênesis. Essa criação, ela tem dois propósitos. O primeiro propósito é nos restituir gratuitamente. Eu quero que você entenda isso com muita atenção. O primeiro propósito é nos restituir gratuitamente a plena glória de Deus no nosso primeiro ato de fé. Ou seja,
quando Cristo obedeceu, Cristo glorificou a Deus de forma perfeita e recebeu o nosso castigo que nós deveríamos receber. Cristo recebeu na cruz. Então, no nosso primeiro ato de fé, nós somos plenamente justificados diante do tribunal de Deus. Então, para efeitos jurídicos, você que está em Cristo Jesus está plenamente justificado diante do tribunal de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. A justificação em Cristo. Mesmo você sendo pecador, você vai apresentar no tribunal de Deus as obras de Cristo, a obediência ativa de Cristo, porque Ele recebeu a punição no seu lugar, e aí houve uma dupla imputação. Cristo recebeu a punição no seu lugar, e você recebe a vida eterna, que é a recompensa pela obediência plena dEle, no lugar dEle. Então este é o primeiro propósito, né, da recriação, da regeneração, do novo coração. Este é o primeiro propósito. O segundo propósito é, eu falei, no tribunal de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos nesse corpo pecador, nesse corpo viciado no pecado. Então o segundo propósito da nova criação é que nós, segundo Adão, segundo Cristo, né, nós venhamos aqui embaixo, mesmo estando na carne, venhamos a passar por um processo de redenção, onde nós começamos a honrar a glória de Deus, a honrar a imagem de Deus que nós carregamos. E nós somos capazes de fazer isso porque Deus nos recriou em Cristo. E agora nós somos capazes não só de conhecer os atributos de Deus, a divindade de Deus, o seu eterno poder, mas como nós recebemos um coração regenerado, nós somos capazes de conhecer Deus em sua pessoalidade. Nós conhecemos a Cristo. Você sabia que o judeu, ele, quando ele ia falar o nome de Deus, ele não poderia falar fora do templo? O templo era o único lugar permitido para se falar o nome de Deus. E como no hebraico antigo você não tinha consoantes, não tinha vogais, perdão. Então o nome de Deus era um tetragrama, que ninguém sabe a pronúncia correta. E aí vem traduzido por Yahweh, Yahvé. Mas fica muito claro que nós, que não só fomos revelados do ser de Deus, nós tivemos a revelação pessoal de quem Deus é. Fica muito claro que o tetragrama de Deus significa Yehoshua, que é um nome em hebraico para Jesus, que em aramaico é Yeshua, e que em português, em latim era Jesus, e depois virou Jesus. Então nós, conhecendo essa pessoalidade de Deus, que é Cristo, nós aqui embaixo, nesse corpo mortal, que tinha uma tendência de ir desonrando, né, a glória de Deus, né, em ofensa, como diz no Salmo 69, né, que tem um paralelo interessante, que faz o contrário de fé em fé e de glória em glória. Nós agora estamos glorificando o nome de Deus através da pessoa de Cristo em nossas vidas. Nós estamos honrando a imagem de Deus, nós estamos restaurando a nossa ontologia como criaturas de Deus. Um outro grande problema da humanidade é porque o homem natural, ele erra a imagem de Deus
e por ele ser a imagem de Deus, ele tem o domínio sobre a terra, e por ele ter o domínio sobre a terra, essa terra foi amaldiçoada desde o Éden. Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Porque o homem caído, o homem natural, o senhor do coração dele é Satanás. Ele é escravo de Satanás. Porque Deus disse à mulher: a tua vontade será para o teu senhor. Então, por tabela, Satanás governa esse mundo. Por isso que ele joga na cara de Cristo: me foi entregue. Porque o homem natural não honra a imagem de Deus, então não faz a vontade de Deus, e só faz o que é perverso. Por isso que o mundo é um caos. O homem natural só deseja satisfazer os desejos do diabo. Romanos 3, do 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, ou seja, de uma vez só, em Adão. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o homem natural, ele é impossibilitado de fazer o bem. Tudo que ele faz é contra Deus. Tudo que ele faz desonra a Deus. Por mais que ele possa pensar que é bom, ele não é bom e é inimigo de Deus. Por isso, Deus condenou o reino desse mundo. Lembram aquela mão que escreveu no muro da Babilônia, quando eles estavam profanando os utensílios do templo, que estavam cativos lá na Babilônia? Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ali Deus estava decretando o fim do governo humano e o início do governo de Cristo. O reino de Deus vem para acabar com o reino do homem. Porque o homem se tornou escravo de Satanás, e Satanás governa através do homem. Por isso Deus decretou o fim do governo humano e o início do governo de Cristo, com a sua igreja, composta de homens restaurados, redimidos, que honram em plenitude a glória de Deus. Nosso corpo não mais desonrará a glória de Deus quando nós formos transformados. Quando nós recebemos um corpo glorificado, nós honraremos 100% a glória de Deus e a imagem de Deus que nós carregamos. Por isso, o primeiro governo que foi entregue a Adão foi tomado, Mene, Mene, Tekel e Parsim, foi tomado e entregue a Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo governará toda a terra no reino de Cristo. Essa é a nossa esperança, amados. Esse é o nosso evangelho. É isso que nós cremos e pregamos, né? Por isso, começa conosco, como primícias. Eu quero que você entenda que você tem a plenitude da glória de Deus, porque você está em Cristo. Então, diante de Deus, Deus te olha e vê Cristo. Deus não vê um ser falho, pecador. Mas eu quero que você entenda que enquanto você não toma posse disso, desse corpo glorioso, glorificado, enquanto você estiver nesse corpo enfermo pela carne, você continua sendo falho, continua sendo pecador, e Deus espera de você que você caminhe
de glória em glória, de fé em fé, de obediência em obediência, de santidade em santidade, porque você pertence a Ele, e essa é a marca de que você é dele. Essa é a marca do cristão. Aí Paulo diz, em Colossenses 3:5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, mortificação da carne, fazei morrer, né? Isso é uma agência nossa, nós temos que buscar essa mortificação, né? Fazei, é uma ordenança, né? Se está ordenado, é porque Ele nos capacita, senão Ele não nos ordenaria. É porque o Espírito dele vai nos capacitar, vai nos habilitar. A mesma fé que você recebeu na justificação, que te justifica em plenitude, essa mesma fé tem que ser evidenciada na obediência de Cristo, na mortificação da carne. Fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Aí no 10 de Colossenses ele diz, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem, ele se refaz a cada dia, para o pleno conhecimento de Cristo, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, a imagem de Cristo em nossas vidas. É isso que a nova criação faz conosco. Ela nos restitui a imagem de Cristo em nós, a imagem do Criador, a imagem do arquiteto do universo. Então, se somos de Cristo, e nós já fomos justificados, mas apesar disso, nós temos que nos santificar, porque a santidade é a evidência da nossa fé. Paulo vai dizer mais à frente em Romanos 5:9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ora, a salvação da ira é o quê? Senão a justiça de Deus no Evangelho, de fé em fé, que nós já lemos no verso 17. Então, como que eu me livro da ira de Deus? Me escondendo na justiça de Cristo, apresentando a justiça de Cristo. Está aqui, ó. Eu sou justificado por Ele. Ele obedeceu em plenitude. Ele foi perfeito. É assim que eu me escondo da ira de Deus. E Paulo está falando que se isso é verdade, se nós formos justificados, então muito mais agora seremos livres da ira de Deus. Andaremos em justiça, de fé em fé. E a ira de Deus não será manifesta nas nossas vidas. Nós que somos igreja de Cristo, nós temos essa segurança. Amém, queridos? Então, Deus deseja restaurar a imagem dele no homem, na criação. Esse é o processo de redenção. E com isso, Deus deseja restaurar o domínio do homem. Agora, não do primeiro homem, mas do segundo homem, do segundo Adão, do segundo Adame, que é Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então Deus sujeitou o homem natural à vaidade. O seu desejo será para o seu Senhor, disse a Eva. Maldita é a terra por sua causa, disse a Adão. Mas existe uma expectativa ardente pela revelação dos filhos de Deus, né? Essa expectativa, ela arde em toda a criação, ou seja, a redenção da criação em Cristo. Nós somos essas primícias de Cristo, né?
Nós somos essas primícias. Eu não acredito em teonomia, eu não acredito naquela doutrina que diz que nós vamos obedecer até a plenitude, e aí o Cristo vai voltar por nossa obediência. Eu não acredito nisso. Nesse corpo caído, nós nunca obedeceremos em plenitude. A nossa obediência aqui, ela é habilitada pelo Espírito Santo de Deus para revelar quem nós somos, para nos fazer distinção do mundo, para nos fazer glorificar o nome de Cristo. Mas nós só obedeceremos em plenitude quando nós estivermos num corpo glorioso, glorificado. E isso vai acontecer na vinda de Cristo, que Paulo fala que é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, né? Nós seremos transformados, porque o que é incorruptível, o que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você está em Cristo, nenhuma condenação há, mas você é um predestinado à conformidade da imagem de Cristo. Então, Deus vai cumprir isso em plenitude quando você for ressuscitado. Mas comece a praticar desde já, para você saber quem você é em Cristo. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem pecador distorce e desonra a imagem de Deus. Por isso que eu não consegui concordar com aquela frase de Chaplin, que eu li alguns sermões atrás, que ele diz o seguinte: se você ver a lua, você verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, você verá o poder de Deus. E se você ver no espelho, você verá a melhor criação de Deus. De fato, Chaplin, ele acerta quando ele diz que as coisas criadas refletem a beleza, o poder, o poema de Deus. E certamente o homem foi de longe a melhor criação de Deus, pois de nenhuma outra criatura a gente ouve falar: façamos segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Só que ele esquece que o homem caiu. Então, quando nós olhamos no espelho, nós não vemos a melhor criação de Deus. Antes, o homem natural, quando olha no espelho, ele vê o maior inimigo de Deus. Ele vê alguém que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, desonrando a imagem de Deus nele, desonrando a glória de Deus nele. O que o homem natural vê no espelho é um inimigo de Deus, o maior deles. Mas e o cristão? O que o cristão vê quando olha no espelho? O verdadeiro cristão que se santifica enxerga a imagem de Deus não sendo desonrada, mas estando num processo de restauração da honra e da glória da imagem de Deus. É isso que ele enxerga. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Mas, enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente jamais enxergará a plenitude da imagem de Deus. Apesar de nós, pela fé, crermos que nós somos plenos diante do tribunal de Deus, nós já fomos justificados, mas aqui nós somos imperfeitos. E é isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.
Então, no tempo que nós vivemos hoje, sim, nós obedecemos a Deus, sim, nós honramos a imagem de Deus, mas ainda é distorcido. A nossa carne, ela é enferma, né? Mas um dia nós faremos isso em plenitude, é o que Paulo está dizendo. E é engraçado como que na carta, que no capítulo que é mais famoso por se falar do amor de Deus, né, que o amor é o atributo mais sublime de Deus, ele finaliza falando isso, falando da santidade, né? O amor tá tão, a santidade está tão, o amor está tão intrinsecamente relacionado com a santidade, né? E ele chega a falar que o amor é o maior de todos, mas que permanecem a esperança, a fé e o amor, mas que o amor é o maior de todos. Mas esse amor aqui é o amor de Cristo pela igreja. É o que é maior de tudo. Porque foi por causa de Cristo que nós somos capazes de sermos reprogramados, recriados, renascidos, nova criação. E por causa de Cristo que nós somos capazes de ser justificados diante de Deus. E por causa de Cristo que nós somos capazes e habilitados pelo Espírito de andar em santidade. Então, como é bom saber que Deus nos declarou justo. Como é bom saber que nós podemos andar em santidade. Como é bom saber que nós não pertencemos a esse mundo. Como é bom saber que nós podemos exercitar a palavra de Deus. Como é bom ter a certeza de que nós pertencemos a Cristo, que nós fazemos parte da igreja. Como é bom. Qual o tamanho desse privilégio? O ouro e a prata pode comprar isso? Nada pode comprar, meu irmão. Nada pode comprar o que Cristo fez por você. Nada. E às vezes a gente pensa nas coisas terrenas, temporais, e esquece que a ira de Deus, ela continua sendo revelada dos céus. E nós estamos guardados na justiça de Cristo. Esse é o privilégio de sermos a igreja do Cordeiro de Deus. Então, amados, a palavra de Deus que nos confronta, a palavra de Deus que nos traz mais para perto de Cristo, é para nos evidenciar, é para nos fazer mais parecidos com Cristo, é para glorificar a obra dele na cruz. É por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós não subimos aqui nesse púlpito e falamos que Deus vai prosperar a sua vida, que Deus vai te curar. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas, mas se você basear a sua fé nessas coisas, e quando a prosperidade não vir, e quando a cura não acontecer, o que vai acontecer com a sua fé? Ela vai ser abalada. Não baseie a sua fé em resultados seus. Baseie a sua fé única e exclusivamente na obra de Cristo. Ele obedeceu em plenitude. Então, desde o seu primeiro ato de obediência, Deus te declarou justo no tribunal dele, justificado. Ele bateu o martelo. Você é livre para se santificar. Você é livre para andar na presença de Deus. Você é livre para negar o pecado, para mortificar a carne, para glorificar o nome de Deus na sua vida. Amados, quando nós pregamos a palavra de Deus, que nos confronta, não se sintam temerosos, porque não depende de vocês, é Deus. Deus já te justificou. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Não tema, caminhe, prossiga, de fé em fé, de glória em glória, de santidade em santidade. Revele quem você é em Cristo. A sua ontologia mudou, o seu ser mudou. A Amanda falou aqui hoje que Deus transforma o nosso ser.
Então é para isso que serve a obediência, para nós provarmos que Deus tem transformado o nosso ser. Se coloquem de pé, queridos. Fiquem com essa palavra.